Aviso importante: todo conteúdo produzido nesse canal é unicamente educativo, não me responsabilizo por qualquer perda ou dano financeiro por uso de estratégias, indicadores ou robôs apresentados nesse canal. O mercado é de alto risco, o uso inadequado de qualquer ferramenta ou estratégia pode te levar a perdas significativas de capital financeiro. Teste todas as ferramentas e estratégias em conta demo até ter total domínio sobre elas. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal MetaTrader Pro, eu sou o Johnny. Esse é mais um tutorial da versão Pro do automatizador indicador. No vídeo de hoje a gente vai detalhar a questão da unidade de medida. Vai ser um vídeo bem importante porque em vários pontos ali do robô você pode estar selecionando a unidade de medida e tem vários parâmetros ali que você pode estar configurando. Então vai ser um vídeo bem legal. Eu peço a você que assista ele até o final para você entender exatamente como funciona cada item ali do unidade de medida, beleza? Tem mais enrolação? Vamos ao tutorial. Vamos lá no MetaTrader. Vamos anexar o automatizador na tela. Vamos vir aqui em sobre. Até a data de gravação desse vídeo, a versão mais atual é a 3.02. Se você estiver utilizando a versão anterior a essa, está desatualizada, eu recomendo que você sempre utilize uma versão mais atual. Sempre que sair uma nova atualização, peguem ela, utilizem ela primeiro em backtest e em conta demo antes de você passar para uma conta real, combinado? Dito isso, vamos vir aqui em entradas, procurar aqui a unidade de medida, vou usar como referência a explicação, alvos, stop loss, porque aqui é onde tem mais variações que você pode estar escolhendo para estar utilizando várias formas da unidade de medida, beleza? Vamos vir aqui. Unidade de medida. Você pode estar selecionando points, pontos, ticks, pips, porcentagem do preço atual, vezes average true range, que é o ATR, vezes standard deviation, vezes amplitude do candle, o candle 1, máxima e mínima, máxima dos últimos candles, mínima dos últimos candles, máxima e mínima dos últimos candles, máxima, mínima do candle anterior e média exponencial. Você pode estar escolhendo cada um desses aqui para estar utilizando o stop loss. Vamos passar por todos eles ali, explicando o que cada um significa, beleza? Vamos lá. Points. Points é a menor variação possível do preço do ativo. Se você olhar aqui à direita, tem aqui a cotação do ativo. Por exemplo, esse aqui é o preço atual. O que significa o points? O points é a menor variação possível. Nesse preço aqui, ó, 0.90950. Points é contado nessa última casa aqui, ó. Então, se você adicionar um point aqui, por exemplo, se você somar um point nesse preço aqui, por exemplo, você soma mais um point aqui. Qual é o preço que vai ficar nessa cotação aqui? 0.90750. Ele vai para 0.90751. Por quê? Você adicionou um point. Um point é a menor variação possível da casa decimal da cotação do ativo, beleza? Eu até deixei uma colinha aqui para estar explicando vocês, tá? Vou arrastar um pouco mais para cá, vamos lá. Points, a menor variação possível da cotação do ativo, que eu acabei de explicar para você, nessa questão aqui. Pontos, se você selecionar aqui, ao invés de points, pontos. Vou diminuir um pouquinho as configurações aqui para a gente ver a cotação do ativo. Vamos lá, você selecionou pontos. O pontos é a primeira casa antes da vírgula. Então, se você olhar aqui, ó, a cotação do ativo, ele tem um número, ponto e o resto das casas decimais. O ponto é calculado antes da casa decimal. Então, nesse valor de referência aqui, só pegar a outra ferramenta, fica mais fácil de explicar. Vamos lá, nesse valor de referência aqui, ó, colocar vermelho, nesse valor de referência aqui, que é o 0.90825. Se você adicionar um ponto nesse valor aqui, se você somar mais um ponto, ele vai para 1.90825. Então, o ponto é calculado antes da vírgula. Nesse exemplo, você adicionou um ponto, 0.90825, ele foi para 1.90825. Ele é calculado antes da vírgula, antes da casa decimal. Vamos lá. Ticks, só apagar esses desenhos aqui. Vamos lá. Ticks. Tick, ele depende do ativo. No Forex, na maioria dos ativos ele é igual ao point. Na maioria dos ativos ali, o tick vai ser igual ao point. Em alguns ativos pode ser que ele seja um pouco diferente. Isso aí eu recomendo você testar essa questão do tick no backtest. Mas na maioria dos ativos do Forex ali, principalmente nos ativos mais negociados, o tick ele é igual ao point. Já o pip, em ativos que tem 5 ou 3 casas decimais na cotação, o valor do pip ele vale 10 vezes o valor do point, tá? Caso contrário, em ativos que tem menos de 3 casas decimais, ele tem o mesmo valor do point, certo? Então, no exemplo aqui que a gente fez, nesse exemplo aqui, ó, vou pegar essa cotação aqui, 0.90900, vamos colocar ela aqui, 0.90900, certo? Se você adicionar, se você somar, eu tô falando somar, pessoal, para ficar mais fácil de vocês entenderem aí, certo? Aí você vai entender, na hora de você configurar o distanciamento ali, você vai entender essa questão de points, pontos, ticks e pip, beleza? Se você somar um pip nessa cotação aqui, ele vai para 0.90910, tá? Por quê? Como ele tem 5 casas decimais, ele vale 10 vezes o valor do point. Você lembra que a gente somou um point na cotação do ativo, ele subiu um ponto? Então, se você adicionar um pip, ele vai subir 10 pontos, ou melhor, 10 points no valor da cotação ali, certo? Então a questão desses 4 primeiros aí, points, pontos e ticks e pip, vale essa explicação. Na hora que você for configurar ali, você dá uma revisada nesse tutorial novamente, faz algumas anotações se precisar. Quando você configurar, eu quero colocar pontos agora, eu quero colocar tick, pip, aí você já vai saber exatamente o que cada um desses representa. Points, pontos, ticks e pip. A gente acabou de falar. Agora a gente vai ver aqui a questão da porcentagem do preço atual, certo? Porcentagem do preço atual, ela é bem simples. Tá aqui o preço atual rodando. Então, você seleciona ela aqui na unidade de medida e aqui embaixo, stop loss, aí você configura ela. Qual é a porcentagem do preço atual que você quer colocar o stop? Você configura aqui. Eu quero colocar um stop em 2% do preço atual. Ela vai pegar o preço atual, vai fazer o cálculo aí de 2%. Se for uma venda
ele vai colocar o stop acima, se for uma compra, ele coloca o stop abaixo 2% do preço atual ali. Então, você seleciona o preço atual aqui, e aqui embaixo você configura a porcentagem que você quer do stop do preço atual. Se for, mais uma vez, se for uma venda, vai ser acima do preço de entrada, se for uma compra, vai ser abaixo do preço de entrada. Vamos lá, vezes Average True Range, que é o ATR, e vezes Standard Deviation. Esses dois aqui são dois indicadores nativos do MetaTrader. Se você colocar aqui vezes o ATR, você também coloca aqui quantas vezes o valor do ATR você quer colocar o stop. Ele vai fazer o cálculo ali e vai plotar o stop no gráfico. A mesma coisa se você selecionar o Standard Deviation. Mesma coisa, você coloca aqui quantas vezes o valor do Standard Deviation você quer, ele vai fazer o cálculo ali e vai plotar o stop no gráfico. Esses dois aqui, como eu disse, são dois indicadores nativos do MetaTrader. E aqui embaixo, nas configurações, você pode estar mudando os inputs dele, tá? Aqui auxiliar ATR e auxiliar STD, que são os indicadores que estão ali na unidade de medida que você pode estar usando. Aí você pode estar configurando um período diferente para ATR, um período diferente para o STD. É o método aqui, você pode estar selecionando outros métodos e aplicar. Você pode aplicar o preço de fechamento, o cálculo do indicador no preço de fechamento, no preço de abertura e essas outras opções aqui, certo? Então, se você selecionar o indicador como unidade de medida, tanto o ATR quanto o STD, você consegue alterar os parâmetros do indicador aqui embaixo, onde está escrito aqui auxiliar ATR e auxiliar STD, beleza? Vamos voltar lá no Stop Loss, que é alvos e Stop Loss. Esses dois que a gente acabou de explicar. Vamos lá, vezes a amplitude do candle 1, máximo e mínimo, tá certo? Se você configurar aqui você coloca quantas vezes a amplitude do candle anterior, ele vai plotar o stop. Máxima e mínima. Porque se for uma venda, ele vai plotar o stop na máxima do candle. Se for uma compra, ele vai plotar o stop na mínima do candle. E aí a gente já entra na explicação aqui. Quantas vezes a amplitude do candle? O que é a amplitude do candle? É o tamanho do candle, tá? Quantas vezes o tamanho do candle você quer que seja o seu stop? Aí você configura aqui. Nesse exemplo que tá aqui 2. Então vai ser 2 vezes o tamanho do candle que vai ser o meu stop. Se for o candle aqui desse tamanho aqui, ó, vai ser 2 vezes ele. Então você avalia ali para ver o que fica melhor para você. Sempre é ideal você configurar, ir no backtest e ver como vai ficar a performance da sua estratégia com as configurações. E no backtest você consegue encontrar um setup mais rápido, umas configurações de forma mais rápida, beleza? Se você deixar aqui 0, por exemplo, ele vai pegar exatamente o tamanho do candle. Ele vai plotar exatamente na mínima ou na máxima do candle, se for uma compra ou uma venda. Senão você pode estar configurando aqui quantas vezes a amplitude do candle você quer. Máxima dos últimos candles. Aqui no Stop Loss vai ser a quantidade de candles que você quer analisar para colocar na máxima. Por exemplo, 5 candles. Ele vai analisar 5 candles anterior e vai plotar o stop na maior máxima que tiver dos últimos 5 candles, beleza? Mínima dos últimos candles. A mesma explicação referente à máxima também serve para mínima. Você seleciona aqui e aqui no Stop Loss você define quantos candles você quer analisar a mínima. Nesse exemplo aqui está 5 candles. Então ele vai pegar a menor mínima dos últimos 5 candles e vai plotar o seu stop, certo? Máxima mínima dos últimos candles. Isso aqui ele vai fazer uma análise automática, vai plotar o stop de forma automática, se for para uma compra ou uma venda, dos últimos candles. Máxima e mínima dos últimos candles, você configura aqui exatamente também quantos candles atrás você quer ver, qual foi a maior máxima ou a menor mínima, ele está colocando o stop ali, certo? Então aqui você configura a quantidade de candles que você quer analisar, certo? E máxima barra mínima dos últimos candles, ele já vai fazer essa verificação automática se for uma compra ou uma venda. Máxima e mínima do candle anterior. Vou até arrastar isso aqui para cá. Eu vou colocar aqui para dar para explicar. Máxima e mínima do candle anterior. Ele vai pegar esse candle anterior aqui. E aí, se você selecionar máxima e mínima do candle anterior, esse input aqui embaixo de Stop Loss vai funcionar como distância, tá certo? Então, se você deixar aqui máxima e mínima do candle anterior e você colocar aqui 50, por exemplo, se for uma compra, ele vai colocar o stop 50 pontos abaixo da mínima do candle anterior. Se for uma venda, ele vai colocar o stop 50 pontos acima do candle anterior, certo? Máxima e mínima do candle anterior. Se você deixar 0, por exemplo, ele vai colocar o stop exatamente na mínima ou na máxima do candle anterior. Então, se você selecionar essa configuração de máxima e mínima do candle anterior, esse input de Stop Loss, ele vai funcionar como distância, beleza? E por último aqui, média exponencial. Como vai funcionar essa questão aí da média exponencial? Eu até deixei na colinha aqui para explicar para vocês. Vamos lá. Stop Loss, média exponencial é igual. O valor que você colocar no input é o período da média do último candle, tá certo? Se você selecionar média exponencial, o valor do Stop Loss aqui vai ser o período da média analisado no último candle, no candle que está fechado. Por exemplo, se você colocar aqui 10, ele vai analisar o valor de uma média de 10 períodos do candle anterior. Esse candle que já está fechado aqui, ó. Esse candle aqui. Ele já está fechado, ele vai analisar uma média de 10 períodos. Só arrastar isso aqui para cá, fazer uma explicação melhor. Ou melhor, só aumentar o zoom aqui, vai ficar melhor para vocês verem. Vamos vir aqui em Stop Loss de novo. Aqui. Média exponencial. Vamos lá nesse exemplo aqui. Se você colocar 10, vai ser uma média de 10 períodos analisada no candle anterior, no candle que já está fechado. Nesse caso, esse candle aqui. Então, ele vai plotar o Stop Loss da operação nessa média de 10 períodos. Aqui na questão do Stop, você pode estar configurando essas opções aqui de unidade de medida. Aqui no Take Profit, tem praticamente as mesmas opções da unidade de medida do Stop Loss, tá? Praticamente são as mesmas. Não tem a questão da média exponencial, tá? Mas tem a opção aqui de vezes o Stop Loss. E aqui no Take Profit, você coloca quantas vezes o Stop Loss você quer o seu Take Profit, tá? Por exemplo,
Digamos que você coloca um stop aqui de 500 points, só de exemplo. E você coloca aqui, vezes o stop loss, você define como 3. O que ele vai fazer? Digamos que ele comprou e colocou o stop loss aqui, a 500 points. Ele vai plotar um take 3 vezes o tamanho do stop. Então ele vai pegar esse tamanho aqui e vai analisar 1, 2, 3, mais ou menos 3 vezes o tamanho do stop, tá? Isso aqui é interessante porque tem gente que gosta de fazer uma operação buscando ali 2 para 1, 3 para 1, 1 para 1, e aqui você consegue fazer essa questão aí. Quantas vezes o stop loss você quer, beleza? Basicamente a explicação da unidade de medida são essas. Tem outros pontos aqui que você consegue selecionar a unidade de medida também para você estar usando. Por exemplo, take profit dinâmico, você consegue, porém são menos opções de você estar selecionando. E essas opções aqui eu já expliquei aqui em cima no stop loss, tá? Mas você pode estar configurando aí. Mais uma vez, é interessante você configurar, selecionar, por exemplo, no take profit dinâmico eu quero colocar uma porcentagem do preço atual. Faz isso, configura certinho o que você quer fazer, vai lá no backtest, testa, vê como o robô vai se comportar com os parâmetros que você colocar. Não gostei. Venho aqui e mudo. Agora eu gostei. Beleza, você sabe, você entende melhor a explicação. É o que eu recomendo você estar fazendo agora. Configure o robô conforme você quer estar utilizando ele. Se você quiser estar utilizando outras variações da unidade de medida, você seleciona, configura, vai lá no backtest, no modo visual, veja como o robô vai se comportar, onde que ele vai colocar o take, onde vai colocar o stop, aonde que ele vai abrir a operação, conforme a unidade de medida que você selecionar aqui. Então é interessante você configurar aí no backtest, que lá você vai conseguir entender melhor a explicação, tá? Encontrar melhor os parâmetros de uma forma mais rápida, beleza? Então, pessoal, no vídeo hoje era isso que eu queria mostrar pra você. Eu tinha que fazer esse vídeo de unidade de medida, como em vários lugares aqui do automatizador tem essa opção de unidade de medida, eu tinha que fazer esse vídeo para mostrar para vocês a explicação de cada um dos itens ali da unidade de medida, como você pode estar configurando cada um deles ali. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, eu vou estar lendo e respondendo você o mais rápido possível. Caso você já adquiriu o automatizador, você pode estar mandando a sua dúvida lá no grupo de suporte, no tópico de dúvidas, a gente vai estar lendo e respondendo você o mais rápido possível. É interessante também, quando você for mandar a sua dúvida, mande o número do input, por exemplo, tô com uma dúvida aqui no input 4.3, você chega lá no tópico de dúvidas e fala, tô com uma dúvida no input 4.3, isso ajuda a gente a identificar o input e te responder de uma forma mais rápida, tá certo? Deixe também ligado, exibir log no canto do gráfico, ele vai exibir aqui, esses logs aqui, se dá algum tipo de erro, ele vai falar e vai mostrar o erro aqui. Por exemplo, eu anexei esse robô no gráfico agora, ele deu um erro e o robô foi removido do gráfico. Se eu for analisar o erro que ele deu aqui agora, Automatizador Pro, versão 3.02, iniciando as configurações do robô, qual foi o erro? Importar DLR não permitido. Eu não permiti a importação de DLL. Então, vou anexar o robô novamente, vou vir aqui em comum, tá aqui, permitir importar DLL, tá desmarcado e o robô não vai funcionar. Então, eu venho aqui e marco essa opção. Então, ok, pronto. O robô foi anexado no gráfico, beleza? Então, deixe marcado essa opção aqui de log no gráfico. E se você quiser também enviar um print da tela, você pode estar abrindo aqui o terminal, vem aqui em Expert, tira um print aqui, se tiver aparecendo um erro, tira um print da aba Expert, vem na aba diário, tira um print também e manda lá no tópico de dúvidas. E você vai agilizar para a gente identificar o problema, o erro e te dar um suporte mais rápido. Era isso que eu queria passar para você no vídeo de hoje. Caso você tenha visto o vídeo e ainda não adquiriu o automatizador e se interessou, vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site, onde tem todas as informações, questão de valores, planos disponíveis para você estar utilizando o automatizador, tá tudo certinho lá no site, fácil de você entender. Mas se você ficou com alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo você o mais rápido, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo tutorial. Valeu!